Na cultura popular, a palavra filisteu é usada para descrever alguém sem cultura, rude ou ignorante. Mas a história real nos conta algo completamente diferente. Enquanto os antigos hebreus ainda eram pastores e agricultores nas colinas, os filisteus dominavam o litoral com uma tecnologia militar que parecia vir de outro mundo. Eles eram os mestres do ferro, os arquitetos de cidades planejadas e os herdeiros de uma cultura marítima perdida. Quem eram esses povos do mar que desafiaram o Egito e se tornaram o maior pesadelo de Israel? De onde eles vieram e por que desapareceram sem deixar rastro de sua língua? Hoje, vamos mergulhar na arqueologia e nos textos antigos para descobrir a verdadeira face dos filisteus. Mas antes de abrirmos os portões de Gaza, um aviso. Se você ama desvendar os mistérios da antiguidade, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho. Aqui a gente não arranha a superfície, a gente escava a história. Já se inscreveu? Então, vamos arpar! O colapso e a invasão dos Peleset. Por volta de 1200 a.C., o mundo ruiu. O chamado colapso da Idade do Bronze viu impérios caírem como dominós. No meio desse caos, surgiram grupos misteriosos conhecidos pelos egípcios como os povos do mar. Entre eles, um grupo chamado Peleset, os filisteus. Durante séculos, acreditou-se que eles eram apenas nômades bárbaros, mas a ciência moderna, através de testes de DNA realizados em 2019 em esqueletos de Ascalão, confirmou o que a Bíblia já sugeria. Os filisteus eram imigrantes do Egeu. Eles trouxeram consigo a cultura micênica, a mesma de Aquiles e Agamenon. Eles tentaram invadir o Egito de Ramsés III em uma batalha épica por terra e mar. O Egito venceu, mas o custo foi alto. Ramsés decidiu então assentá-los na costa sul de Canaã. O que começou como uma derrota militar tornou-se a semente de uma das confederações mais poderosas da região. A Pentápolis, o coração do Império Filisteu. Ao contrário de Israel, que era uma união de tribos, os filisteus organizaram-se em uma pentápolis, uma confederação de 5 cidades-estado independentes, cada uma governada por um serém, um título que lembra a palavra grega tiranos. Gaza, o centro comercial e a porta de entrada para o deserto. Ascalão, o maior porto, famoso por seu vinho e seu comércio marítimo. Asdod, um centro religioso e administrativo massivo. Ecrom, a capital industrial, que mais tarde se tornaria o maior centro produtor de azeite do mundo antigo. Gate, a fortaleza militar, lar do gigante Golias. Essas cidades eram sofisticadas. Arqueólogos encontraram banheiras de cerâmica, sistemas de drenagem e casas com vários cômodos. Eles não eram brutos, eles eram urbanistas. Eles introduziram em Canaã um novo estilo de cerâmica bicromada, em 2 cores, com desenhos de pássaros e peixes que eram idênticos aos encontrados na Grécia Antiga. O monopólio do ferro e o terror militar. Por que eles eram tão temidos? A resposta é simples: tecnologia. Os filisteus foram os primeiros na região a dominar a fundição do ferro. O texto bíblico em 1 Samuel diz algo fascinante. Não se achava ferreiro em toda a terra de Israel. Os israelitas tinham de descer aos filisteus para amolar suas relhas e seus machados. Isso não era apenas comércio, era controle geopolítico. Os filisteus mantinham o segredo do ferro como uma arma estratégica. Além das espadas, eles possuíam exércitos de infantaria pesada, com armaduras de escamas de bronze, escudos redondos e carros de guerra rápidos. Enquanto os tribales de Israel lutavam com fundas e ferramentas agrícolas adaptadas, os filisteus marchavam como uma máquina de guerra moderna. Eles foram os primeiros a usar a tática de infantaria em massa no Levante, o que os tornou quase imbatíveis nas planícies. Dagon e a cultura do porco.
A religião filisteia era um mix curioso. Eles adotaram deuses locais como Dagon e Baal-Zebubi, mas mantiveram hábitos alimentares de sua terra natal. A arqueologia revela um detalhe curioso. Nas cidades filisteias, os arqueólogos encontraram enormes quantidades de ossos de porcos e cães. Para os vizinhos hebreus, esses animais eram tabu. Para os filisteus, eram iguarias. Eles também eram grandes bebedores de cerveja e vinho. Foram encontrados diversos coadores de cerâmica usados para filtrar a casca da cevada na cerveja, um traço cultural tipicamente europeu. Eles não eram apenas guerreiros, eram comerciantes de elite. Ecrom, por exemplo, tinha mais de 100 prensas de azeite, produzindo 1.000 toneladas por ano para exportação. Eles eram a ponte econômica entre o Mediterrâneo e o interior de Canaã. O conflito eterno, Sansão, Saul e Davi. A história dos filisteus é indissociável de sua rivalidade com Israel. Essa era uma luta por espaço vital. Os filisteus queriam expandir para as montanhas, os hebreus queriam descer para as planícies férteis. Personagens como Sansão personificam essa tensão. Sansão não lutava guerras de exército, ele fazia ataques de guerrilha e sabotagem. A história de sua queda no templo de Dagon, em Gaza, reflete a arquitetura real da época. Templos com colunas centrais de madeira sobre bases de pedra, exatamente como os arqueólogos escavaram em Tel Kazili. A morte do rei Saul no Monte Gilboa marcou o auge do poder filisteu, mas a maré virou com o rei Davi. Davi, que ironicamente viveu como mercenário entre os filisteus em Gate, conhecia suas táticas. Ele foi o primeiro a conseguir empurrá-los de volta para a costa, estabelecendo uma fronteira que duraria séculos. O desaparecimento dos gigantes. O fim dos filisteus não veio pelas mãos de Israel, mas pelo rolo compressor dos impérios orientais. Primeiro, os assírios os tornaram vassalos. Depois, em 604 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor II destruiu as cidades da Pentápolis e deportou a população. Diferente dos judeus, os filisteus não tinham uma religião centrada em um livro ou uma identidade que sobrevivesse ao exílio. Eles se misturaram às populações da Mesopotâmia e desapareceram da história. O nome Filisteia, no entanto, sobreviveu na forma da palavra latinizada Palestina, usada pelos romanos séculos depois para nomear a região. Os filisteus nos deixaram o ferro, a arquitetura e o lembrete de que, na história, os vilões de um povo são muitas vezes os gênios tecnológicos de sua própria era. E você, imaginava que os filisteus eram tão avançados assim? Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. Não esquece de conferir os outros vídeos da nossa série sobre os povos da antiguidade. Até a próxima!